Tá, beleza, tá gravando já. Vamos lá, como eu disse, a gente vai trabalhar explicando, demonstrando o que é a zootecnia, a área de atuação, o histórico, tá, do desenvolvimento da zootecnia. Vamos lá. Zootecnia histórico, avanços, desafios e perspectivas. O histórico da zootecnia, né? O- a criação de animais, a zootecnia como ciência, ela começou bem depois, né? Bem já na história, né? Século XIX. Mas a relação do homem com os animais, a criação de animais ainda remonta à pré-história, ou seja, período antes da história. A gente sabe que a história é dividida entre pré-história e história, né? Então a relação do homem com os animais, a criação de animais, remonta ainda à pré-história. Depois nós vamos os motivos, as razões e as questões que fizeram que a espécie humana se aproximasse de outras espécies e acabasse estabelecendo uma relação aí de criação e interação e cooperação, ajuda mútua, que é o que tem que ser, né? É o que tem que funcionar. Quando é diferente, as coisas não estão muito claras, não estão adequadas. Então, até esse marco histórico, até esse momento, que não há uma data, né? Até porque é pré-história, até esse momento o homem tinha, a relação do homem com os animais era estritamente caça. Né? Desde que o homem, que a espécie humana existe, ela depende de se alimentar, né? Então, segundo o que conta a história, na espécie humana haviam dois grupos. Um grupo de indivíduos que, sim, dois, não dois grupos específicos, mas dois tipos de pessoas. Um tipo que consumia basicamente vegetais, né, que só coletava vegetais, né? E um tipo um grupo, né, de indivíduos, mas assim não é um grupo reduzido, era como se fosse uma espécie diferente que caçava. E segundo a história, esses dois grupos acabaram se interagindo e reproduzindo entre si, gerando a espécie humana como ela é hoje, e com adaptações para consumir os dois tipos de alimentos, né? Inclusive, há também uma teoria de que o consumo de carne eleva a capacidade mental, aumenta a capacidade mental, não de uma pessoa, mas as espécies que se adaptaram ao consumo de carne são mais inteligentes. O fato é que se ele for olhar, por exemplo, nos primatas, nos macacos, os macacos que consomem carne são mais inteligentes do que os herbívoros. Isso é um fato. Né? De qualquer espécie que vocês forem olhar aí, a inteligência é maior nos que consomem carne. Você veja bem, a inteligência e a capacidade de adaptação de um gorila é bem menor do que a de um chimpanzé. O chimpanzé é, dentre os primatas, o mais inteligente que existe. Está comprovado por vários experimentos e consome carne. Mas enfim, isso são tudo teorias e o fato é que o homem até então só caçava e passou a criar animais, né? A partir daí. Então até os momentos, até o homem passar a criar animais, ele só era caçador, só os animais só serviam como presas para o homem para se alimentar. Isso no período da pré-história, né? E uma das primeiras grandes civilizações que ocorreram nessa linha aí de caça e de cooperação entre as pessoas, né? Os homens se juntando para caçar. E, o fato de criar animais, de evoluir para a criação de animais, foi uma das primeiras grandes realizações
da espécie humana, né? Dentre várias que o homem já fez, uma das grandes realizações que a espécie humana fez foi a capacidade, a habilidade de passar a criar animais, de dominar a criação de animais, de o conhecimento, saber como explorar aquilo sem ter que correr risco de correr atrás, né, da comida, conseguir pegar às vezes ou não, um risco de acidente, enfim. Uma das então uma grande realização da espécie humana foi criar animais. Isso ocorreu por dois motivos que o homem passou a criar animais. Primeiro, a primeira relação do homem com os animais é o que a gente chama de totemismo, né? Ah, deixa eu corrigir isso aqui, acho que isso aqui é com M. Totemismo. O totemismo é quando é a relação do homem com os animais, mas é, como é que eu posso dizer? Algo como sagrado, coisa desse tipo. Até hoje, se for ver os índios, se vocês forem ver, às vezes a gente vê em filmes de faroeste, né? Mas tem também ainda as crenças dos índios estadunidenses, né? Norte-americanos, estadunidense e canadense, dos índios do Brasil também, essa relação de que alguns indivíduos são sagrados ou coisa parecida, eles são admirados, então o totemismo é a admiração, é o endeusamento dos animais. Considerar os animais como seres sagrados, como seres divinos, algo desse tipo. E um totem, se formos ver um totem, é um local, tipo um altar de adoração, deixa eu abrir aqui, um altar de adoração que é que é simbolizado por, vou botar indígena aqui, que é simbolizado não, que tem, na verdade, a imagem, a junção da imagem de vários animais, né? Os índios aqui das Américas, os índios norte-americanos, mas também os índios da América do Sul aqui, Peru, Chile, Venezuela, Bolívia, também tem muito disso, esses totens, né? Então você vai ver, tem vários aí, são os locais, olha o tamanho desse totem. Esse aqui é uma foto, né? Provavelmente um totem norte-americano. Então eles faziam isso, esculpiam, simbolizando, geralmente animais, às vezes urso, às vezes águia, às vezes condor, como inclusive o condor aqui nas Américas, ele é considerado sagrado até hoje pelos indígenas, né? E eles têm um ritual com a ave de que captura um condor e faz todo um ritual que aquilo vai trazer boa sorte, vai trazer, enfim, um monte de crenças lá, benefícios para a tribo e não sei o que e tal. Então, a primeira aproximação do homem com os animais foi como admiração e como entendendo acreditando que os animais fossem sagrados, que fossem semideuses ou deuses, coisas desse tipo, tá? Então, pela força do animal, eles olhavam, segundo o que se acredita, e até hoje que se explora e se conhece a respeito dessas crenças e das falas que se tem, é que olha para o animal, vê um condor enorme, condor é uma ave de rapina, não sei se, talvez já, acho que todo mundo deve saber o que é um condor aí. A ave de rapina, a maior ave de rapina que existe, né? A maior envergadura, as asas de uma ponta na outra dão acho, sei lá, quase 3 metros, né? Mais de 2 dão. Enorme. E é dos Andes. Então vê aquela ave voando tão alto, deu um poder, o homem não consegue voar, então essa ave tem um poder, enfim, algo desse tipo, tá? O urso, pela força que tinha, o lobo também era admirado como ser sagrado, pela força que tinha, pelo poder que tinha, né? De caça e tudo mais. Urso, lobo, realmente animais assim, aves. Esse era o totemismo que o homem estabeleceu com os animais. Mas isso passou um pouquinho, foi além, né? Os homens consumiam animais e consomem até hoje, precisam de se alimentar e principalmente para as condições de se proteger, já que o homem não tem a proteção que os animais têm, por exemplo, um animal que fica ao relento tem a proteção do pelo para não molhar a pele, a quantidade grande de pelo e que evita de se
de molhar a pele, perder calor, é, a proteção do pelo também contra o frio e tudo mais. Então, o homem precisa se proteger. E um dos motivos era utilizar a pele dos animais para fazer casas. Vocês forem ver até hoje, nós fomos ver como mostram também nos filmes, né? Se for ver aquelas cabanas indígenas, né? Elas eram feitas de pele, de essas cabanas que passam nos filmes às vezes, né? Hoje é feito na indústria para poder ficar para simbolizar o que era no passado, né? Mas aqui uma imagem real. Isso aqui é feito de couro, couro de búfalo, couro do bisão americano, né? Então, feito de couro e essa é a maneira de se proteger dos intempéries e tudo mais, certo? Então, a relação, por exemplo, do índio norte-americano com o bisão americano, que a gente chama de búfalo americano, né? É muito forte. Era muito forte. Hoje nem tanto. Hoje isso não depende desses animais para sobreviver. Já não, nos índios aqui das Américas, não. As cabanas eram feitas de palha, né? Mas lá, como não tinha a habitação desses povos, era em área aberta, sem muita opção de material para construir, então eles faziam com peles de animais. Então, tanto para se alimentar é, quanto para se proteger, eram os animais tinham essa utilidade e tem até hoje. Então, a gente pode deduzir então que a criação de animais domésticos surgiu com a própria domesticação das espécies e vice-versa. Então, a criação de animais, ela ao mesmo tempo surgiu com o processo de domesticação do homem conhecer, domesticar as espécies, né? Conhecê-las e ter, conseguir tirar delas proveito e reproduzir e tal, não ser simplesmente caça. E ao mesmo tempo esse processo de entendimento e conhecimento fez com que as espécies passassem a ser domésticas. Eu acho que eu perguntei para vocês na última aula o conceito de animal doméstico, né? Que a gente às vezes confunde o que é um animal de estimação com o que é um animal doméstico. Um animal doméstico nem sempre é de estimação e nem sempre o animal de estimação é um animal doméstico. Então a gente tem animais de estimação, tem pessoas que criam cobras, por exemplo, como animal de estimação, mas não são necessariamente animais domésticos. Tem pessoas que criam, sei lá, furão, né, aquele bicho que passava no Fantástico às vezes, né? Vocês já assistiram? Nos gols do Fantástico, como animal doméstico, como animal de estimação, mas não é animal doméstico. Tem pessoas que criam, sei lá, tem um bocado de animais estranhos que as pessoas passaram a criar de uns tempos para cá, como animais domésticos, como animais de estimação, perdão, mas não são domésticos, tá? E tem animais domésticos que não são de estimação. As pessoas podem até ter um cavalo de estimação, podem até ter uma vaca de estimação, está tendo muito uma raça de suínos como animais de estimação, tá? Mas geralmente os suínos não são propriamente para isso, tá? Eles são animais domésticos, a domesticação é muito antiga, mas não são propriamente animais de estimação, tá? E essa relação com o homem, essa relação de evolução no processo de domesticação dos animais, no processo de conhecimento, de como esses animais se reproduzem, quais são as preferências alimentares, como que é, depois descobrir como é que é o processo de nutrição da espécie e tudo mais, e se prolongou até períodos históricos, né? A gente está falando da pré-história e depois tem o período da história, na história antiga, que já é história. O marco entre pré-história e história é que a história começa com a história antiga, depois idade antiga, idade moderna, a idade contemporânea, né? E o Egito, por exemplo, é história antiga. Então, essa relação ela é evidenciada, a gente vê, consegue comprovar em pinturas, em situações em que demonstram que o homem já tinha uma relação com os animais de criação e tal,
A gente vê os egípcios foram os primeiros povos a desenvolver algumas habilidades, né? Criação de abelhas, por exemplo, já era praticada pelos egípcios de forma empírica, mas era praticada. E aproveito para fazer uma pergunta para vocês aqui. Como é que é o nome que se dá à habitação das abelhas, digamos assim, a casa das abelhas? Qual o nome que se dá ao local onde as abelhas vivem, ficam? Colmeia. Colmeia? Correto? Acho que todo mundo já, quem não sabia, acho que todo mundo deve saber. Da onde veio esse nome, colmeia? Por que colmeia? Alguém tem ideia? Eu não Ah, faço a mínima ideia, o não. que? Alguém defina para mim o que é colmo. 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 Nem o pessoal do técnico aí? Ellen, você fez técnico, né? Você já viu esse termo colmo na disciplina de produção vegetal, alguma coisa desse tipo? Talvez você tenha Pior que visto eu e não não se vi, lembre. professor. Pode acontecer. É. Pode ser. Talvez eu acho que seja porque é um grupo O grande, nome colmeia, você fala? bastante, não sei. Tá, mas olha só, colmo, vamos colocar aqui Sim, rapidamente que vamos aproveitar e já vamos esclarecer algumas coisas que pode ser revisto lá na, na disciplina de apicultura, né? Colmo, caule frequentemente herbáceo e cilíndrico, com nós bem demarcados entre nós, geralmente fistulosos, característicos das gramíneas. Palha comprida extraída de diversas plantas. Ah, não sei o que significa isso aqui. Para atar feixes, cobrir cabanas, etc. Então, se eu puser imagens aqui, eu vou ter o colmo da cana-de-açúcar, que é o caule da cana, né? O colmo do bambu, o colmo do capim, ou então utilizar alguns tipos de colmo para cobrir, fazer coberturas, né? Os índios usam, a gente mostrou aquelas casas de índio lá, né? Então, por que eu estou dizendo isso aqui? É uma comprovação de onde é que vem, como é que era a produção de abelha pelos egípcios. Então, a abelha é um animal doméstico. Vocês sabiam que dá para fazer inseminação artificial em abelha? Alguém viu isso talvez lá no técnico? Ou pelo menos comentar? Vocês sabiam que é feito melhoramento genético em abelha? Vocês sabiam que há doenças das abelhas que são conhecidas e tratadas? Aqui no Brasil não tem tanto problema, mas os países frios elas têm problema com doença. As abelhas têm pragas, né? Elas têm parasitas que são tratados também. Então, assim, a partir do momento que você tem um animal, que você controla tudo isso, conhece a biologia, conhece o programa genético, conhece o temperamento, apesar que a abelha não nos reconhece. Então a abelha ela não amansa, não tem como, né? Não é possível amansar. Até vou dizer o porquê. Mas é um animal considerado doméstico não pela mansidão, ele não tem todos os atributos, né? Os atributos de mansidão, o atributo de mansidão a abelha não tem. Mas é um animal que se conhece tudo, praticamente tudo, tudo não, mas muito a seu respeito. Reprodução, nutrição, sanidade da espécie, manejo, o mais adequado. Então, voltando à questão do colmo lá, isso, as casas das abelhas, inclusive nos desenhos, alguém deve ter visto desenho, nos desenhos que passam, quando passa uma colmeia, quando passa um enxame de abelhas, enxame é o coletivo, tá? Colmeia é a casa, enxame é o coletivo das abelhas, o grupo de abelhas. Assim como eu falo, por exemplo, para um bando, né, de pássaros, é o grupo de pássaros. Então, o enxame é o coletivo das abelhas. E a colmeia é a residência, o local onde elas moram, né? Então, quando a gente vê nos desenhos, hoje colmeia não tem mais acento porque a língua portuguesa mudou, mas antigamente tinha.
Mas olha só, é isso aqui, ó. Até hoje ainda se pratica assim, eu não sei nem de onde que essa imagem é. Mas era, pega-se os colmos, e esse colmo lá no rio, me fugiu agora, Rio da África, que é o segundo maior rio do mundo, perde para o Amazonas, Rio Nilo, né, que passa no Egito, Rio Nilo está na Bíblia, é histórico, né? Então, o junco é uma planta que cresce nesse, nesses, nesse local, né? Cresce na beira do rio, e esses, esses colmos do junco eram utilizados, ó, o junco, taboa, parece com taboa, né? Esses colmos secos são utilizados para montar essa colmeia aqui, ó. Montar essa colmeia aqui de colmo, trançando. Ela fica oca por dentro, faz um fundo aqui, e aí as abelhas eram criadas aqui dentro, né? Então, e às vezes cobriam de barro e tal, colmo e barro para vedar algum local que a abelha pudesse passar, mas enfim, os egípcios, pela história, criavam abelhas dessa forma, nas colmeias, além de outros animais, né? Então, a relação de criação do homem com os animais é bem antiga, e até mesmo nos povos primitivos da história antiga, né? Babilônicos, hititas, semitas, né? Foram criadores. Não estou citei a abelha como exemplo, mas tem várias espécies aí. O búfalo foi domesticado há cerca de 6.000 anos. O suíno dá mais que isso, mas não por esses povos, até porque esses povos têm por tradição não consumir carne suína, né? Os judeus, os hebreus, hoje não existe mais hebreus, mas judeus, e os árabes também não consomem carne suína, mas consomem de outras espécies, consomem carne de outras espécies, de aves e de ruminantes. Mas os chineses, os povos da China antiga, da região da China, foram quem domesticaram os suínos, há mais de 6.000 anos atrás. Então essa relação é antiga, desde a pré-história, entrou a história adentro, nos povos antigos, com essa criação. Isso foi se aprimorando, foi melhorando, até chegar ao processo de domesticação dos animais. E aí, diante das primeiras necessidades da humanidade, nasceu a arte de criar animais, que através dos tempos ela vem sendo praticada sempre, comprovando seu grande valor como fator básico da nossa civilização. Então, assim, isso é zootecnia arte. Se eu perguntar para vocês o que é zootecnia arte, eu defino a zootecnia como arte, quando eu falo arte de criar animais, é a criação de animais de uma forma empírica, né? De novo, uma pergunta. Vocês têm noção, definição do que seria empirismo ou do que seria empírico? Também é um termo que talvez, acredito, que quem fez o curso técnico deve ter ouvido. Ou mesmo quem não fez pode ter ouvido. O que é conhecimento empírico? Já vamos tratando aqui, porque como a disciplina é introdução à zootecnia, e essas questões elas vão surgir ao longo do curso aí por várias vezes. Vamos lá, alguém aí se pronuncie. Ingrid, fala comigo. A Ingrid que não tá conectada, não está me ouvindo. Tá com problema de... É um tipo de conhecimento, professor, Podemos definir conhecido ao assim, longo da vida? né? Conhecimento empírico é aquele que... vamos utilizar uma frase aqui, não sei se vocês já assistiram, mas aquele filme O Alto da Compadecida, com o Selton Mello, que tem o personagem Chicó, que ele conta uma mentira, e quando alguém pergunta, mas se não uma mentira sem lógica, coisa que não cola, né? Uma coisa que não dá sequência, que não, não tem lógica. Aí fala, mas isso aí não pode ser assim, isso aí não funciona assim. Ou não... Aí ele dizia,
no filme, no livro também, né? Eu não sei, só sei que foi assim. Então o empirismo é mais ou menos isso. Você não consegue explicar. Não há uma explicação, não porque ela não exista, é porque ela não é conhecida, pelo menos por aquela pessoa. Então o conhecimento empírico é aquele passado de geração para geração, de pai para filho, e gerações para frente, e ele é adquirido ao longo da vida por observações, mas não há ciência comprovando aquilo. Então eu já preciso vocês já começarem a diferenciar essas coisas aí. Vocês vão trabalhar e quando chegar lá no final do curso, vocês vão ter que fazer qualquer curso que vocês vão fazer, tá? Não é só aqui não. Qualquer curso, vocês vão ter que fazer o famoso trabalho de conclusão de curso, tá? E isso passa por ciência, né? Às vezes tem alguns cursos que permitem trabalho de conclusão de curso apenas com revisão de literatura. Só eu ler sobre um assunto e não ler né? Não ler para uma coisa só, mas para ler aí o máximo de autores possível sobre aquele assunto e escrever um texto relatando o entendimento daqueles autores sobre aquele assunto e chegar a uma conclusão final. Alguns cursos aceitam só o trabalho de conclusão de curso a partir de revisão de literatura. Mas geralmente esses cursos da área técnica, como o nosso, tecnia, como agronomia, como medicina veterinária, algumas coisas assim, eles têm como base desenvolver um trabalho, desenvolver um experimento, testar alguma coisa, comprovar alguma coisa de forma científica. E aí usando elementos da estatística, da matemática, da física, da biologia, né, naquele trabalho, comprovando por A mais B, isso acontece por causa disso, disso e disso. Né? Não é como no empirismo, em que a pessoa diz, tal coisa é assim. E na noção do empirismo sempre vai acontecer assim, do conhecimento empírico. Né? Ele não é um conhecimento desprezível nem desprezável, mas ele não tem fundamentação científica. Então, a zootecnia, a arte, é a criação de animais com esses conhecimentos repassados para frente ali, de geração para geração, tal, mas não há uma explicação científica, não há uma fundamentação para explicar por que aquilo ocorre ou como aquilo ocorre, só sabe-se que ocorre. Até como ocorre pode saber, mas o porquê ocorre, às vezes, geralmente não. Então, esse é o chamado conhecimento empírico, tá? Tem definições aí da internet, que provavelmente você já deve ter buscado, né? Agora, nessa fala aí, imagino que alguém já deve ter buscado aí, aberto para saber o que é conhecimento empírico. E a zootecnia, a arte é isso. Ela se desenvolveu, evoluiu como criação de animais, mas não é uma atividade. Não é atividade, ela existe ainda hoje, criação de animais feitas simplesmente com esses conhecimentos, existe muito. E é esse o grande desafio da gente, né? A gente, como profissionais, atuar nessas produções e alterar ideias, por exemplo, de que uma pessoa tem um conhecimento empírico porque alguém falou para ele que funciona daquela maneira, mas aquilo nem sempre ocorre, ou às vezes ocorre uma mínima quantidade de vezes, e a pessoa continua trabalhando daquela maneira e perdendo dinheiro e deixando de ter retorno, porque não tem o conhecimento científico para melhorar aquilo. E aí é que entram os profissionais da área para trazer ciência para aquela produção. Tá? Existe. Deixa eu conseguir, porque eu sempre, o pessoal às vezes fica com. Como é que eu posso dizer? Não se interessa muito, às vezes fica meio obscura essa questão da arte, né? Vocês conhecem, acho que todo mundo aí conhece aquele quadro, um dos quadros, das pinturas mais famosas do mundo, ou a pintura mais famosa do mundo, imagino, a Mona Lisa, né? Se alguém nunca ouviu falar, por favor, se pronuncie aí, mas acredito que todo mundo conhece, né? Cujo autor
era o italiano Leonardo da Vinci, tá? Ah, aquela pintura, como outras, várias outras aí da arte da pintura, ela não teve duplicidade, ela pode até ter cópia, mas ela é única, né? E também vocês devem imaginar que para pintar aquilo ele não tinha um manual de como fazer. Correto? Concordam comigo? Alguém discorda que uma pintura de um quadro que a pessoa vai pintando não há um manual de como fazer, não há uma normativa de como. Para algumas, existe curso de pintura, lógico, mas a arte em si não há para a arte não há um manual de como fazer arte. Não há um manual de como pintar, não há um manual de como fazer música. As pessoas compõem música, elas pegam um manual para compor música? O que vocês imaginam? Existe isso? Tá? Eu imagino que eu acredito que vocês têm como ideia que isso não existe. Então o que é isso? É a arte. A arte é uma coisa que é feita da cabeça da pessoa, né? Ela cria, não tem uma ciência envolvida. E essa é a diferença entre, que eu quero deixar aqui, exemplificar bem, entre zootecnia arte e zootecnia ciência. O que nós vamos fazer na disciplina, na formação de vocês, zootecnia como ciência. Sem deixar de ser arte também, sem deixar de ter criatividade, sem deixar de usar os conhecimentos empíricos, mas aplicando sempre a ciência. Então, zootecnia arte é a criação dos animais sem a aplicação, sem necessariamente, né? Sem necessariamente ter aplicação de conhecimentos científicos. E é o que se fazia no passado. E ainda se faz hoje, né? Sem muito conhecimento científico, se faz essa criação. E aí tem uma demonstração, as imagens que eu coloquei, né? Essa primeira imagem aí, de povos africanos que criam bovinos na região da África, não lembro que país é, norte da África, mas os povos que fazem isso geralmente os Maasai, né? O povo Maasai é um povo criador de gado, são umas raças de animais lá, podemos chamar assim, bem pequenos, pode olhar. São animais adultos aí, tá? Animais adultos e eles não dão um pouco mais da altura da cintura do homem. Veja, faça um comparativo aí. Justamente porque nessa região a alimentação é muito pouco, então não tem como ter animais grandes, tem que ter animais pequenos, porque não tem alimento sobrando. Eles têm que se contentar com muito pouca comida. E o valor que os animais têm para essas pessoas é muito grande, porque é o que consegue produzir alimentação para eles, né? Consumo de fornecimento de carne, fornecimento de leite, e até os Maasai têm um ritual interessante, né? Não sei se eu vou conseguir abrir para vocês aqui. Eles consomem sangue bovino. Quer ver se consigo aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui. Mas eles sangram o animal sem matá-lo. Tiram o sangue, consomem e os animais voltam de novo ele fecha aquela ferida, né? E os animais. Quer ver? Deixa eu ver se eu abro. Nascente do Nilo, danças e Era hábitos poesias, que eles tinham e técnicas de virou turismo, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Por Maasai, ó. dança que dá as habitações Não sei se vai para os jovens ter aqui. numa pedra. Número de vacas as conduzidas Não vai aparecer. Mas o povo Maasai tem um hábito eles pegam a flecha, atiram a flecha na jugular do animal, o animal sangra, eles coletam o sangue, aí fecham de novo a ferida, o animal volta de novo para o rebanho normalmente, e o sangue é consumido, tá?
Mas é o que eu não vou conseguir abrir, ver as imagens disso, que eu tô falando de vocês. Mas o povo Maasai faz isso. Então é uma criação de animais feita de forma empírica. Não porque eles tomam sangue, mas porque nessas criações a maneira como se criava há centenas, milhares de anos atrás ainda é a mesma, tá? Então o povo Maasai é um exemplo. Oi. Por qual motivo eles tomam sangue? Nutrição. Não é Ai, ai, ritual, ai. não. Porque assim, o sangue concentra todos os nutrientes, praticamente todos os nutrientes, é bem rico, né? Sangue e carne. Como para consumir a carne tem que matar o animal, ele é meio como um ritual, mas também serve de nutrição. Por exemplo, hoje não tem mais isso, porque evoluiu muito, mas vocês sabem o que são esquimós, né? O povo esquimó, né? O povo que habita o norte, o Polo Norte, né? O povo esquimó mora sobre o gelo, vegetal nem sonho, não tem como, não tem plantas lá. Eles vivem sobre o gelo, a casa era de gelo, hoje não tem mais isso. Andavam, se locomoviam a pé ou com trenó de cachorro, né? E, e a deficiência nutricional é grande. Ela pode ser muito severa, porque não tem a opção que nós temos de consumir alimentos, a diversidade que nós temos no resto do planeta. Lá é restrito. Então, qual animais que eles consumiam a carne? Vários animais, né? Mas o principal é a foca, que eles consumiam, né? E aí, deixa eu voltar aqui. Na caça da foca, caçavam com arco e flecha, hoje em dia não tem mais isso, né? Na caça da foca, o indivíduo que abatia a foca tinha o direito, o direito de abrir o animal na hora e consumir o fígado, cru. Por que isso? Porque assim, ó, se vocês forem avaliar a vitamina D, que era uma deficiência que eles tinham lá, ela só é conseguida através de ação da luz solar, que lá também é pouco sol. Eles passam às vezes 6 meses no Polo Norte, são 6 meses com sol sem escurecer e 6 meses de escuro. Então um dia, só tem 2 dias no ano basicamente. Não em contagem de hora, mas contagem de luz. 2 dias não, um dia e uma noite só, o ano todo. Um dia 6 meses, uma noite 6 meses. Então, na época de escuro, você não tem luz solar, então você não tem metabolismo de vitamina D. E também não tem fonte para poder produzir essa vitamina D, porque a gente produz vitamina D no nosso corpo a partir de gordura que a gente consome. Gordura vegetal e tal, ela está presente lá, e aí metaboliza e vira vitamina D. Agora, E eles consumindo o fígado, eles achavam que estava consumindo não a vitamina achavam, D. isso é certo, consomem. Não sabiam por É quê, é o certo? conhecimento empírico. Eles nunca souberam Ah, por quê, mas o fato é que quem consumiu não tinha problema e não morreu. Então, provavelmente isso passou a ser um conhecimento empírico, entendeu? Então entendi. eles consumiam o fígado. Eu já vi vídeos sobre isso. Fígado na hora cru. Abriam a foca, tiravam o fígado e o guerreiro, quem tinha abatido, tinha o direito de consumir. Os outros, se sobrasse, poderia comer, mas o direito era de quem tinha abatido. Esse consumo. E aí, como a foca se alimenta, o que leva esses. A foca também depende como um animal, também depende do nutrientes. O urso também depende. Só que o urso acabava tendo, a foca também acabava tendo, porque ela come peixe. Os peixes comem o krill. O krill é um camarão microscópico que tem no mar, né? Principalmente lá no polo. E ele consegue metabolizar essa vitamina e ter. Então começa lá na base dele. Aí ele passa para os peixes, e os peixes passam para a foca passa para o urso. E ela tinha que passar para o ser humano também, né? Na, É uma cadeia, uma cadeia e alimentar. nutricional também. Então, É. essas coisas existem. E esse conhecimento de consumir o fígado é empírico, porque os esquimós não tinham, né? Se você for ver um povo esquimó hoje em dia, alguns povos já estão saindo de lá, né? Já estão indo para outros países, né? Já tem gente formada, estuda, volta para lá para fazer estudos naquela área, que é o negócio todo. Já tem energia elétrica, já tem o que eles chamam de snowmobile, né? Que é tipo um jet ski, mas para neve, não usa mais cachorro, muito pouco,
Já não caça mais de arco e flecha, espingarda, continua matando foca, continua consumindo a carne da foca, continua, né? Mas já não é mais como era no passado. Então, o povo Maasai é um exemplo de criação empírica de animais. O povo esquimó não criava animais nenhum, é só caça aí no caso, não tem nem como criar, né? Lá é só caça. Mas você tem criações aí de ovelhas, né? Na Europa até hoje se cria ovelhas mais ou menos, mesmo na Europa, tá? Não estou nem falando de África, mais ou menos como se criava no passado. Ainda solta, com um pastor conduzindo e tocando. Se formos ver, na Bíblia fala de pastorar ovelhas. Há quantos milhares de anos isso, né? Pastor de ovelhas na época, na história bíblica, é antiquíssimo. Criação, criada solta. É um sistema de criação meio empírico, né? Meio arte. Aqui, criação de ovinos também por povos da África, ovinos e caprinos, né? Aí no caso são ovinos. Também, olha só, a condição aí, não sei nem o que come, parece que deve comer pedra, né? Porque essas regiões, aonde se a vista alcança, não tem um fiapo de capim nem de nada. Mas são animais que dão certo para eles, né? Se for criar outra raça aí, não daria certo. Tem que ser as raças que se adaptam a essa condição. E é uma criação. Animais Tem que ser adaptáveis. isso, porque você vai. Outra espécie não funciona. Outra raça não funciona aí. Então, os bovinos são bovinos adaptados à condição de falta de comida. Aqui, condição de frio e tal, a alimentação é boa, mas condição de frio e risco de ataque de puma, né? Que é a onça parda nossa, o puma, ou lobo, ou chacal, ou outros animais. A chacal só tem só na África. Então tem que ter o pastor para criar. Aqui, uma condição realmente bem difícil também para criar animais. Aqui é nos Andes, né? Essa imagem, na verdade, essa imagem aí especificamente, ela é do Globo Rural, né? Essa senhora mora sozinha, no meio do nada, a centenas, até milhares, centenas de quilômetros do ser humano mais próximo e cria lhamas aí, né? Que é um animal da região andina, um parente do camelo. Lhama, tem o guanaco, tem a alpaca e tem a vicunha. A alpaca, eu acho que é híbrido do cruzamento de dois desses aí. Mas enfim, esses animais servem para eles para produzir lã, que é uma espécie, não é parente do carneiro, está longe do carneiro, é um ruminante, mas é mais parente do camelo do que do carneiro. Produzir lã, produzir carne, produzir leite, e a vida desse ser humano depende desses animais aí. Se não fossem animais, ele não conseguiria se manter nessa região, né? Toda essa imagem que eu mostrei é mais ou menos isso. O ser humano depende desses animais para permanecer nessas regiões aí. E é uma criação empírica. Existem pesquisas sobre nutrição de lhama, alpaca? Existe. Já encontrei materiais. Existe pesquisa sobre qualidade de carne? Existe. Só que assim, fica restrito para a realidade do Peru, da Bolívia, que os animais estão nos Andes, região alta, né? Não é, mas tem faculdades dessas regiões que pesquisam sobre isso, porque esse animal tem essa utilidade. Mas os criadores, na maioria, criam de forma empírica. Outro exemplo aqui bem clássico, ó, esse pessoal são os povos que habitam perto do Polo Norte, né? Esses são renas, aquela famosa rena do Papai Noel, só que Papai Noel não existe. Esse é o povo, me fugiu agora, mongol? Não lembro, mas é próximo ali da Mongólia, China. Eles são extremamente habilidosos no laço. Eu já vi vídeos disso, os caras laçam, que é de dar inveja em qualquer laçador, só que é a pé, né? Qualquer laçador daqui. É muito difícil errar uma laçada. E criam renas, né? Eu vi um documentário de uma família na Rússia, norte da Rússia, mas daí perto da China, por ali. É uma família que migrava, tinha um rebanho de 1.000 renas, e migravam com as renas desse rebanho. Algumas puxavam as coisas que eles precisavam puxar em trenó, as amansadas para isso, e o resto era um rebanho solto lá. E a carne era dali, a casa, a habitação era dali. Às vezes, nesse caso aqui, ó, da rena, quando está a época de neve, que cobre tudo, e aqui
até o fogo, para fazer fogo, para utilizar para cozinhar as coisas, são as fezes dos animais, porque é capim, né? São as fezes secas que são utilizadas. Porque nem madeira tem. Aqui só tem capim, não tem madeira, aqui também não tem madeira. É uma planície que só tem capim. Você vai usar madeira para queimar como? Não tem como. Então o que eles usam? As fezes dos animais para poder seca para poder cozinhar. Então é uma relação muito próxima do homem com o animal, essa dependência do animal, essa necessidade de dependência do animal e uma criação que tem. Provavelmente deve ter pesquisas sobre produção de carne de rena, sobre reprodução da rena, sobre um monte de coisa. Mas a maior parte das criações são feitas de forma da arte. Outro exemplo aí, também nessa região próxima aqui, tá? Região próxima, Himalaia, Tibete aqui, ó. É esse animal, que não é um bovino, isso é o iaque. Ele tem um rabo parecido com um rabo de cavalo, é extremamente peludo. É até difícil encontrar o Uber aqui para ordenhar, né? Mas são criados e hoje também não, mas no passado os animais abatidos, a pele deles ia fazer as casas dessas pessoas. São regiões também que não tem árvore, muito pouca árvore, quase nada de árvore, que neva muito, né? Então os animais comem o capim. Quando a neve cai, que cobre o capim, eles conseguem cavar a neve e comer o capim que está debaixo. E as pessoas sobrevivem graças à sobrevivência desses animais. Então, produzir leite, produzir carne, produzir a pele para poder fazer as casas. Isso tudo é criação de animais que é feita de forma empírica, da maneira como era feita há centenas de anos atrás e se mantém hoje. Isso é zootecnia arte. É a arte de criar animais. É aquela criação sem muita fundamentação científica. E já a criação que nós fazemos hoje em dia, a criação que nós fazemos dos animais hoje em dia, ela já é a bovinocultura, a equinocultura, a suinocultura, a apicultura, enfim, várias criações aí já tem arte envolvida, né? Então, após essa primeira fase, que na verdade essa primeira fase, que é a fase da zootecnia arte, criação de animais pela arte, sem muito conhecimento científico, que ainda perdura, como eu provei para vocês em alguns pontos aqui, houve um processo de evolução da criação de animais para uma parte mais técnica, com base científica, que hoje é o que nós fazemos. E isso é zootecnia ciência, tá? Então eu espero que vocês consigam definir aí o que é arte e o que é ciência. E ter a noção de que tem que atuar, não deixar a arte de lado, não deixar o instinto de lado, não deixar a criatividade de lado, porque da criatividade é que nascem as necessidades, né? Diz que a necessidade é a mãe da invenção. E a ciência só surge com necessidades. Ninguém faz uma pesquisa sem haver uma relação. O que te leva a fazer uma pesquisa para descobrir alguma coisa? Uma dúvida, uma necessidade, ou sua ou de alguém. Quando vocês forem, talvez alguém que se enveredar nesse caminho aí da pesquisa no futuro, quando for fazer uma pesquisa, ou o seu TCC, o que você quer fazer no TCC? Geralmente a pessoa fica em dúvida, não sabia o que quero fazer e tal, depois, mas muitos de cara, eu tenho dúvidas sobre isso, eu gostaria de saber disso, ou havia alguém se queixando dessa necessidade. E aí surge a ciência. Alguém vai falar alguma coisa aí? Não? Eu acho que eu ouvi o microfone aberto, mas tudo bem. Então, a ciência só surge por necessidade, né? De alguém, de sua, de alguém, de dúvidas, de curiosidades. Então, não deixar a arte de lado, mas... Oi. É tipo essa Covid, né? Até então ninguém tinha conhecimento, bastou surgir para fazer uma pesquisa e uma vacina. As vacinas da Covid só se surgiram tão rápido porque já havia pesquisas em andamento para outras doenças que o vírus era parecido com o vírus da Covid. Então aí puderam usar, aí usou a analogia. Os conhecimentos que eu tenho acumulados aqui, de 10, de 15, tinha pesquisa de mais de 10 anos, né? Eu vou utilizar para ali, porque agora a necessidade é aquela. Então a Covid é um exemplo bem clássico mesmo, porque até então não tinha pesquisas com a doença, porque não se conhecia o vírus. Então, a partir daí, eu imagino que pipocou de trabalhos, né? Trabalhos publicados sobre a realidade da Covid, até porque todo mundo andava no escuro a respeito disso. Então, fazer medicina para combater Covid era mais uma arte que uma ciência.
Você usava os conhecimentos científicos, mas não tinha certeza que ia dar certo. É. Né? Ah, não, eu vou fazer assim, porque tal doença assim funciona. Aí ia lá não funcionava. Né? Não, aí você já sabia, não, por aqui não está dando certo. Né? Mas a diferença entre a ciência e a arte não deu certo para um, não dá certo para a maioria. Né? No caso das pesquisas, a gente costuma os resultados serem aceitados como certos quando 95% funciona e 5% não. Para a maioria das pesquisas é isso, é 5% de chance de aquela ideia minha não ser aquilo, aquela afirmação não ser real. É que essa pesquisa aí já vinha há tempo, né? Só que eles não tinham foco, né? Precisou surgir a doença para eles terem um Isso. foco e aprimorar esse foco Vacina, deles, então surgiu a meios vacina. para tratamento, surgiu inicialmente a ideia de que tal composto químico funciona para tal vírus. Será que funciona para Covid? Como até hoje tem essa briga, briga não, na verdade é uma idiotice, né? O que eu fico indignado é que as pessoas simplesmente, eu não digo nem os seus pacientes não, são as pessoas que tinham poder de decisão sobre isso, continuam aceitando essa imposição de que cloroquina resolve para Covid, está comprovado que não, e que ela é um medicamento que causa muitos efeitos colaterais. Né? A cloroquina é utilizada para artrose, né? E também para malária, mas malária, lúpus, né? E o tratamento de lúpus usado também é feito com ela. frequentemente, mas ela é o que você pode fazer. Vai fazer o quê? Não tem como. Só que lúpus, por exemplo, lúpus é como a artrose. Lúpus não tem um agente causal, lúpus não tem um vírus, lúpus não tem uma bactéria, lúpus não tem um protozoário, o lúpus é o próprio corpo. Né? O próprio Sim. corpo. Então a gente chama de autoimune, né? A artrose também é autoimune. Existem outras doenças autoimunes. Então, e para malária, mas a malária é um protozoário. Né? Protozoário não é vírus, não é bactéria. Né? É outro indivíduo, outro tipo de indivíduo com outra estrutura corporal, com outra maneira de controlar, né? de reagir. É outra coisa, usar ivermectina. Eu conheço ivermectina trabalhando como técnico agropecuária, eu trabalhei há 30 anos, mas é um vermífugo. Vermes não são vírus, vermes não são bactérias. E até hoje eu vejo as pessoas que contraem Verdade. Covid vão para o hospital, saem de lá com kit cloroquina, com kit Covid. Sem tirar que na época do foco da doença mesmo, nas farmácias você nem achava, né? Teve gente que enriqueceu com isso. E o que é pior, ficou provado, mostraram aí pessoas ligadas ao governo. Enriqueceram com isso. Sabe? E aí o seguinte, faltou matéria-prima para produzir os medicamentos, eles faziam de qualquer jeito. O negócio era produzir e ter no mercado, vender igual água. Sim, e eu já comprei vermectina para dar para os meus cãozinhos. Estava distribuindo de graça aí. Quem tomou, mas não tomar direto, tá, gente? Isso faz mal, isso causa impacto no fígado. Ninguém aplica vermífugo todo dia. Isso não existe. Você aplica vermífugo uma vez, controlou o verme, beleza, você dá um tempo. Pois é, verdade. Com certeza, com certeza. E pode dar intoxicação no fígado. É o fígado. que metaboliza isso. Então não é por aí. Né? Você tem que ter. Essas coisas são. Você não faz nos seus animais. Ninguém vermifuga animal todo dia. Você vermifuga, e aí, já falando aqui de sanidade animal, né? O ideal é fazer um exame, né? Coprostológico, né? Mas se não tiver como, você aplica um remédio lá geral que vai pegar os vermes mais comuns. Geralmente em bovino você faz isso, em cavalo você faz isso, em cachorro você pode até fazer exame de fezes. Né? Em ser humano é a regra, fazer exame de fezes e não tomar pelo rumo, antes de tomar o medicamento. Né? Mas nos animais, geralmente, é muito complicado fazer exame. Tem lá 20 mil cabeças de vaca, você vai fazer exame? Não tem como. Então você aplica meio um amplo espectro lá, um que pega um monte de vermes e tal e tal. Aí como é que você faz a próxima? Então, é isso que eu ia dizer. Igual aqui, para os meus cãozinhos eu dou a cada 3 meses. Você avalia. Não, vai eliminar os vermes agora. O ciclo do verme é mais ou menos esse. Vai demorar um tempo para ele poder adquirir ovos de novo.
da natureza, do ambiente. Esses ovos vão ter um tempo para evoluir. Então você estabelece, ó, de tanto, aí a ciência estabeleceu. Por que que é assim? Por causa disso, porque ele vai ficar um tempo sem, vai readquirir, ter um ciclo normal de evolução desse verme, e aí esses vermes vão estar adultos, eliminando ovos daqui tanto tempo. Então eu faço aplicação periódica de tanto em tanto tempo. Nos bovinos é assim. Você faz de 6 em 6 meses, não porque você não tem verme antes. Você faz de 6 em 6 meses por uma questão de manejo, né? Não é fácil botar o gado no curral para fazer remédio de verme. E aí quando você tinha aquela aplicação de vacina de aftosa, que não faz Sim, mais, verdade. porque Rondônia não faz mais vacinação, que está livre da aftosa sem vacinação, quando fazia a vacinação de aftosa, você fazia a vermifugação em 2 períodos estratégicos, chamada vermifugação estratégica. Estou falando aqui de ciência, estou falando aqui de manejo de animais, eu estou falando aqui de evolução da zootecnia, tá? Aí você fazia estratégico, quando? No começo e no fim das águas. Porque o verme é assim, vamos falar um pouquinho agora sobre verminose, sobre manejo de animais. O verme é assim, se a condição fora do animal está boa, não aquele verme do animal sai, ele não sai mais, ele entrou, ele não sai mais, só sai quando morrer. Mas se a condição fora do animal está boa, ocorre uma proliferação de indivíduos. Proliferação não, uma manutenção. Por exemplo, o verme está no animal, ele botou ovos, sai nas fezes. Se a condição fora estiver ruim, esses ovos morrem. A maioria morre. Se a condição fora estiver boa, a maioria sobrevive. O que é condição boa fora do animal? Vamos pensar em bovinos. Tá? Bovinos. Cavalo. O que é condição boa? Umidade e temperatura alta. Para os vermes, para os ovos eclodirem, para eles desenvolverem, as larvas irem mudando de estágio, porque elas nascem, elas vão mudando e vão crescendo e mudando de estágio. A gente chama de L1, é o estágio 1 da larva, L2, L3 e L4. Esses 4 estágios ficam fora do animal. O L4 é o estágio que sobe para a ponta do capim para o animal ingerir de novo. Já passa para dentro do animal. Se a condição fora estiver boa, umidade, temperatura e tal, a quantidade de larvas fora é grande. Vai para das águas. Se a condição fora estiver ruim, vai para da seca, seco, sem umidade, sol forte. O que vai acontecer? A maior parte vai morrer. Depende de umidade. Eles morrem, eles ficam numa gota d'água, os vermes ficam dentro. Tá? Às vezes eu tinha uma imagem, não sei se já tenho ela, uma imagem de, ou se eu acho na internet, de uma gota d'água com 5, 6 larvas dentro de verme. Dentro da gota d'água. E aí, se a condição está ruim, eles morrem. E o que acontece? Então eu faço a vermifugação no começo das águas e no fim das águas. A do começo das águas é para eu reduzir a carga de vermes de dentro do animal, para ele não aumentar a quantidade de ovos fora do animal, proliferar muito e propiciar uma grande quantidade de vermes fora do animal, porque a condição fora está boa. Então eu faço uma vermifugação em novembro, que a vacinação era em novembro, né? Bastava em novembro, fazia uma aplicação de vermífugo em novembro na vacinação, porque daí eu tinha um controle dos vermes adultos dentro do animal que iriam botar ovo, iriam fazer postura, para aumentar a quantidade de vermes fora, de larvas fora. Então eu reduzo a população ao longo das águas, reduzindo a possibilidade de postura no início. E fazia uma vermifugação no final das águas, que era para reduzir a carga de verme que o animal tinha pego ao longo das águas. Então eu fazia de 6 em 6 meses. Beleza? Entendido? Então, isso é ciência. Por que é feito assim? É feito assim por causa disso. O ciclo biológico do verme, comprovou-se por pesquisa por A mais B que é assim que funciona. Então, foi feito teste, vários testes, e 95% das vezes deu isso, 5% deu diferente, já é aceitável como regra, como norma, como lei, digamos assim. Beleza? Então tá aí, ó, zootecnia ciência. Criar 10, 12, 15, 18, 20 frangos por metro quadrado. Tá? Os criatórios aí também trabalham com 16 frangos, 14, 16, 18. Mas tem condições de criar mais. Embora quando eu boto muito, a chance de morrer é grande. Tá? Se faltou energia e deu algum probleminha, morre tudo. Morre quase tudo, porque está muito intensa a criação. Então é isso aí, ó. Criação intensa de frango,
A produção de leite tecnificada com ordenha mecânica, com nutrição da vaca, dentro das exigências da vaca. Eu calculo a nutrição da vaca pelo tamanho da vaca. Essa vaca tem que tamanho? Não, tá, tanto. Ela precisa de tanto para se manter, porque teve que pesquisa que provou que uma vaca gasta tanto para se manter conforme o peso vivo dela. Essa vaca anda quanto? Não, ela anda 500 metros. Não, já tem pesquisas que comprovaram que ela gasta tanta energia para andar os 500, para andar por metro, que ela vai se deslocar. Não é chute, não, é ciência. O leite produz quanto de leite? Produz tanto. Então, eu vou juntando. Ela gasta tanto para se manter, gasta tanto para andar, gasta tanto para produzir tanto de leite. O que tem nesse leite? Tem tanto. Então, ela gasta tanto para produzir leite, gasta tanto para... Uma coisa é a produção do leite, outra coisa é o que sai do leite. Então, ela tem dois gastos. Um gasto fisiológico para produzir o leite e um gasto para a quantidade de nutrientes que sai do leite. Eu junto tudo isso e, beleza, ela precisa disso aqui. Agora, qual alimento? Esse alimento tem isso, esse alimento tem aquilo, eu vou juntar os alimentos e vou balancear a dieta dessa vaca, com base na ciência, tá? Confinamento aí, você sabe que pipocou aqui em Rondônia, tem muito confinamento, né? Vou botar um animal lá, eu vou calcular, eu tenho condições de estimar o ganho diário, de acordo com a dieta. É lógico que varia de animal para animal, né? Mas para um animal em boas condições, para raça tal, eu posso dar uma dieta que eu vou imprimir para ele X de ganho. Não, eu quero que ele ganhe meio quilo por dia. Meio quilo qualquer boi ganha a pasto. Não, eu quero 700 gramas, não, eu quero 1 quilo, eu quero 1,5 kg, eu quero 2 quilos de ganho por dia. Depende da comida que eu ponho no coxo, certo? Eu posso imprimir esse ganho, certo? Suinocultura aí, ó. Suinocultura com criação de suínos também, a exemplo das aves, altamente tecnificado, com ração balanceada, para a idade do leitão certo, nutrientes adequados, tá? Produção de leite aí, ó, em cabras, né? Vejam aí essas cabras, olha o úbrio dessas cabras, parecem vacas, né? Cabras que produzem mais leite que muitas vacas por aí, né? Então, um animal desse é uma máquina de produzir. Você precisa tratar dele dentro, não dá para tratar dele aqui, o empirismo não funciona. Nessas produções, nenhuma dessas aqui, na criação de frango, na criação de suínos, na criação de gado leiteiro, criação de gado de corte, criação de produção de leite de cabra, não dá para trabalhar como arte. Aqui é ciência pura, tá? A arte só entra na observação, a tal coisa, a ciência não pesquisou, eu vou criar demanda, pelo menos, para alguém pesquisar, tá? Não cabe. Criação de peixe, uma coisa é eu cavar o chão, botar água lá, e deixar uns peixinhos lá dentro se virar. Outra coisa é eu produzir peixe nessa escala, nessa quantidade. Isso é ciência. Isso aí, a produção de tilápia, por exemplo, adensada, altamente adensada. Aqui no caso está adensado porque eles estão fazendo espécie, né? Então reuniram a rede, os peixes reuniram num ponto só. Mas aqui a criação de tilápia em tanque e rede é tilápia trombando na outra, mais ou menos igual a esses frangos aí. Ciência. Se não cuidar da qualidade da água, esse peixe não vai ter oxigênio na água, porque o peixe tira oxigênio da água, a gente sabe disso, né? Ele consegue, conforme o nível de oxigênio que tem na água, a água tem oxigênio, mais ou menos, conforme o nível que tem, ele consegue oxigenar o corpo a partir da água. Então tem que ter esse controle, qualidade de água, essa é ciência pura. Tá? E em Rondônia, a criação de confinamento de bois e peixe é bem rentável, né? É bem grande. A rentabilidade ela vai variar de acordo com as condições que você tem. Por exemplo, Rondônia tem muitos bovinos, beleza? Os animais são um pouco mais baratos que no sul, só que o menor de vender são mais baratos. Mas o grande sacado, o grande esquema é a comida, né? A gente tem no Cone Sul aqui, tá? Lá para cima é um pouco mais difícil. Quando sobe aí, passou de Pimenta Bueno, é um pouco mais complicado, porque ainda não tem muita lavoura, mas já tá começando a ter, né? Já tem gente plantando lavoura ali em Jaru, em Ariquemes, que é um local morrado, mas sobrou um espacinho plano, os caras estão plantando. O cara me falou essa semana de um cultivo de lavoura na beira da BR em Ouro Preto. Ouro Preto do Oeste é montanha pura. Eu falei, mas onde é que planta ali, bicho? Não tem, só tem morro. Ele falou, não, onde é um pouquinho mais ou menos mais ondulado, que não é morro, que o trator consegue andar, estão metendo lavoura. Então isso vai facilitar. Mas como o Cone Sul de Rondônia é mais plano, essa região aqui, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Vilhena, é plano, e depois vai ser plano de novo lá, Ariquemes, Porto Velho, ali em volta, também é plano.
né? Vale do Anari, acho que também é já bem mais plano. Aí as coisas lá já está virando lavoura também, lavoura pura, muita lavoura. Isso aí facilita a produção da comida, do alimento para o animal. O grão, a silagem de milho, a silagem de sorgo, se for o caso, o grão de soja, o farelo de soja, já facilita, né? Já possibilita ter alimento mais fácil. E a criação de peixes foi pela quantidade de água, né? Oi. É porque hoje em dia eles costumam tirar 3 colheitas em cima da terra, né? A soja, o milho e o sorgo, né? Eles tiram, dá para tirar a soja e o milho. Se plantar bem cedo, dá para plantar o sorgo depois do milho. Não é assim. Não, na verdade é meio complicado porque o milho, o duro é colher o milho, tem que secar, né? Mas dá para tirar 2 safras de sorgo. Por que o sorgo? Porque o sorgo ele é uma planta que, como ela é de região seca, o sorgo é africano, regiões secas da África, então ele exige pouca água, né? E ele consegue tirar, tem água no solo, mas é uma água muito presa. A maior parte das plantas morreriam, não conseguiam tirar, o sorgo consegue. Isso aí é uma coisa lá de fisiologia vegetal que vocês vão aprender, chama-se potencial mátrico. É a capacidade que a planta tem de tirar a água do solo. A água está presa na estrutura do solo, segura, mas a planta tem um potencial maior que o do solo e ela consegue tirar essa água do solo. O sorgo tem isso bem alto. E ele também é meio que uma proteção para o solo, né? Na verdade, qualquer cobertura que tenha no solo, que fique o solo coberto para não receber o sol direto nem a chuva direta, porque a terra não foi feita para isso. A terra foi feita para ter cobertura, né? A menos região desértica, né? Região desértica é difícil até deixar de ser desértica porque a planta não consegue cobrir e aí o solo fica descoberto e vira deserto. Então, até a gente tem que pensar e repensar em desmatamento por essa questão. O solo sem cobertura, ele está sujeito ao impacto da gota de chuva. Então, a gente pensa que não, mas uma gota quando cai no solo, se você pegar um vídeo filmando isso de perto, como tem vários vídeos na internet aí, o impacto da gota no solo, é que ela bate no solo, ela já levanta um monte de grãos de solo que esparrama, começa um processo de erosão. Aí depois essa água escorre no solo. Esse grão que já agregou pelo impacto da gota da chuva já rola e segue nessa enxurrada. E vai cavando, e vai criando erosão. E vai criando problema. E outra coisa, o sol forte bate, mata os micro-organismos e tal, né? Então, nem a pleno sol aberto, nem a chuva. Qualquer planta que esteja cobrindo o solo dá proteção. E como o sorgo geralmente consegue vegetar e ficar no final da seca, desenvolver bem e entrar a seca dentro cobrindo o solo, ele acaba funcionando como proteção. Por esse motivo. Porque lá na onde eu morava, lá a plantação de soja tomou conta de tudo lá. Hoje lá dá de contar os moradores lá. Onde é? E lá eles plantam soja, Corumbiara, mas é Vitória da União. Vitória virou espuro. Eles plantam o soja, plantam o milho, tira e joga o sorgo. E o sorgo vai ser tirado na época de começar a preparar o solo já para o próximo plantio. Eles fazem isso para cobertura de solo com o sorgo e com o milheto, né? Com o milheto também faziam, né? Não sei se o pessoal fazia aqui, mas não fazem mais não. Pararam de fazer, é comodismo. É importante fazer, mas é comodismo, é preguiça mesmo. Aqui em Cerejeira ninguém faz mais isso, não. Não vejo. Porque lá meus irmãos trabalham com isso e eu vi eles fazendo isso. Com o sorgo, né? Lá. Sim, a senhora conhece a Fertipar lá, não? Quem? A Fazenda Fertipar tem a Dom Pedro ali perto de Curumbiara. A Dom Pedro eu conheço. E depois tem não esqueço o nome da outra lá para dentro. A gente viu. Tem a IRG, tem a Perobal, a Santa Ana. Não é do mesmo grupo, né? Eu fui na fazenda do mesmo grupo, da Fertipar, que é do mesmo dono, né? Lá para dentro, entre Corumbiara e Chupinguaia. Fui no confinamento da... Já sei, já fica lá para dentro. Agora não vou lembrar. Tem a Dom Pedro, que é onde fabrica a ração, e a outra eu não vou lembrar agora. Mas enfim, lá eles faziam isso. Eles plantavam soja, eu acho que plantavam milho, não tenho certeza, quando eu fui lá, né? Eles plantavam milho e plantavam sorgo. E o sorgo ficava na área para ser colhido, que eles colhiam, não era só para cobrir o solo, não.
colher o grão para dar para os bois, aí eles não tinham preocupação em colher de uma vez. Eles iam colhendo todo dia, uma máquina só colhendo, mas colhia todo dia, o dia todo, só que o que eles colhiam, os bois comiam. Porque na época eram 16 mil bois, né? 17 mil bois fechados. Mas aí eles evoluíram para mais de 60, se eu não me engano, agora recentemente, para uns 60. Estou tentando lembrar o nome da fazenda. Não vou lembrar não. Não vou lembrar. Não vou lembrar mesmo. Mas eles faziam isso. Agora, para plantar o sorgo, tem que plantar o milho bem cedo, porque senão não dá para colher o milho, né? Sim. Porque se você colhe o milho e aí não tem umidade mais para você plantar o sorgo. Apesar que, como eu disse, pouca umidade ele desenvolve, mas tem que ter alguma umidade. Tem que plantar o sorgo aí no máximo em abril, né? Abril aí, porque senão não dá mais tempo, não. Maio já não dá mais. Sim, lateralmente é final de março, por aí, já começa já. Aí tem que plantar a soja bem cedo, tirar. O milho tem que estar plantado já, que o milho é um ciclo aí, milho para silagem, 60 dias, mas para grão vai um pouco mais, para secar. Então, 90 dias. Aí para grão demora, aí você tem que colher esse milho e tem que ter condição no solo para você plantar o sorgo. Porque depois do milho grande você não consegue entrar na área mais, né? Você só vai entrar na área depois que você colher esse milho. Colher esse milho, aí você já colhe o milho e já entra plantando o sorgo. Aí, quando você planta o sorgo para cobertura de solo, você não se importa muito se ele vai desenvolver ou não. Ele cresceu um pouquinho, cobriu o solo, tá bom. Ele pode ficar lá raquítico, sofrendo com a falta d'água, mas o que importa é ele cobrir o solo. Para esse motivo. Isso tudo é ciência. Isso tudo é da agronomia, mas a produção de forragem também é da zootecnia. E a zootecnia é uma área que é uma ciência, uma profissão que anda de braço dado com a agronomia. Eu diria que talvez mais braço dado com a agronomia do que braço dado com a veterinária. Então a zootecnia, ela tem a produção de forragem, produção de silagem, é muito estudada pela zootecnia. Você quer um exemplo? Um professor daí do nosso campus, né, doutor Cerejeiras, do nosso campus, Rafael Henrique, um dos grandes colaboradores, na verdade eu e ele, a professora Larissa, colaboradores idealizadores, digamos, do curso de zootecnia, é agrônomo, mas agrônomo com uma grande paixão por zootecnia, está hoje na Exalc, Piracicaba, fazendo pós-doutorado, com uma das maiores autoridades do país em silagem. Eu não sei se é agrônomo ou veterinário, mas é um agrônomo ou zootecnista, mas a maior autoridade do país, uma das maiores em silagem, eu diria que é a maior em silagem do país hoje. Convidado. O cara praticamente convidou ele para fazer esse pós-doutorado. E ele postou uma imagem, eu não tenho rede social, mas minha esposa tem, viu uma imagem do tapete da entrada do departamento de zootecnia da Exalc Piracicaba, professor Rafael Henrique. Aí a minha esposa postou assim, que ela fez agronomia, terminou agora. Todo agrônomo é um pouco zootecnista e vice-versa. E ele falou, é isso mesmo. Tá? Então, a produção vegetal também faz parte da zootecnia. Inclusive, você vai estudar disciplinas como fisiologia vegetal e anatomia vegetal, para entender o capim. Certo? Então, assim, nas aulas, gente, eu vou falando de algumas coisas lá no final, porque em toda zootecnia é isso mesmo. Eu tenho um roteiro de aula, mas a gente fala de coisas que são da zootecnia que vocês vão ver lá na frente, lá no final, TCC, disciplinas que vocês vão ver, já dou uma abordagem aqui mais ou menos, tá? Vamos agora aqui numa ordem aí cronológica, mais ou menos, da zootecnia do surgimento como ciência. O surgimento como arte a gente viu. Começou inicialmente com a necessidade do homem, essa aproximação do homem com os animais, para além da caça, que foi primeiro como admiração, como culto, né? Como divindade. E depois como produção realmente de bens, né? De carne, de leite, de proteção e tudo mais. Mas como ciência, o marco foi em 1848, no Instituto de Versalhes, na França,
até hoje tem uma faculdade muito famosa, a Faculdade de Versalhes, né? É com a criação da disciplina. Até então, o seguinte, ó, na Idade Média, os animais eram considerados um mal necessário. Tanto é que a agronomia é mais antiga do que a medicina veterinária, que é mais antiga do que a zootecnia. Então, inicialmente, existiam entidades que estudavam o quê? A produção vegetal. Dentro da produção vegetal estava toda a produção animal. Os agrônomos do passado, bem do passado mesmo, bem para trás, não era bem agronomia, não era o nome agronomia, era só quem estudava agricultura. A agricultura era tudo. Inclusive os caras faziam até cirurgia. Tá tudo embolado. Aí quando essas coisas vão aumentando, os descobrimentos vão aumentando, a ciência vai ficando mais ampla, você tem que, não, então vamos dar especificidade. Aqui fica com fulano, aqui com ciclano, aqui com beltrano. Porque um cara sozinho não pode ser o bombril da história. O bombril da história é como aquela propaganda que tinha do bombril, né? Da esponja de lã de aço, bombril. 1001 utilidades. Não dá para ser. Tem que começar a especializar. E aí eu já estou dando fazendo uma fala aqui a respeito disso. Então, cada macaco no seu galho. Apesar desses braços dados que tem com outras áreas, existem as especificidades de cada formação que não podem ser desprezadas nem deixadas de lado. Então, assim, ninguém é melhor que ninguém porque é formado em tal coisa. Até porque tem tem tal coisa de tal formação que esse alguém não tem porque ele não é formado naquela coisa. Ou seja, né, a agronomia tem as suas especificações, a zootecnia tem as suas especificações, a engenharia florestal tem as suas especificações e a veterinária tem as suas especificações. Então, com esse aumento dos conhecimentos científicos, não dava para aprender tudo num curso só. Primeiro passo aí foi criar uma disciplina específica para estudar a criação de animais domésticos. Até então não existia. E na Idade Média, os animais domésticos, como eu disse, eram um mal necessário. Se formos ver a realidade da Europa, os países são pequenos, minúsculos, né? São poucos países que têm uma extensão maior na Europa. Isso ficou tudo dividido por quê? Porque você tinha um rei, um príncipe, cada vez que... você eu vi ontem mesmo, falando do Fantástico, ontem, acho que foi, de um roubo que teve e tal. Ele era do reinado tal, mas ele era príncipe de tal local. Então você vai ver, não, países que hoje são próximos e tal, tem língua parecida, eles ficaram porque era o principado do fulano, e aí ele acabou ficando aquele pedaço de terra e foi indo. Né, e foi dividindo. A Europa é muito, muito dividida. E as propriedades são pequenas. Propriedades enormes, gigantes, tem só aqui no Brasil. E alguns outros países aí. Mas as maiores estão no Brasil. Nem os norte-americanos têm propriedade tão grande quanto aqui no Brasil. E olha que lá é um país grande. E aí você tinha produção vegetal, basicamente, né? E ter um animal na área é difícil, porque você ia... Num hectare eu consigo produzir muita coisa de planta. Eu consigo botar milhares de plantas, né? Geralmente eu coloco mais de 1000 plantas, mesmo que sejam plantas grandes, por hectare. Né? Se eu puser 3 por 3, cabe 1111 plantas no hectare. 3 por 4, cabe 666 plantas. Então, já animais foi complicado, né? Pra você botar na área. Então, os animais só serviam para ter um ou outro ali, para quê? Puxar peso, puxar carroça, produzir leite e produzir esterco. Era isso. Né? Você não tinha criação de animais, na Europa somente. Então, os animais eram meio mais um problema. Então, o desenvolvimento do interesse dos animais é mais recente. Por isso que a zootecnia é algo menos conhecido ainda, mas está caminhando a passos largos aí por essa necessidade. Ninguém planta soja e milho para, sei lá para quê. A maior parte dessa soja e desse milho vai para onde? Alimentar bicho, alimentar animais. Vai para a zootecnia. A maior parte da produção agrícola vai para a zootecnia. Alimentar animais, né? Para produzir carne. Então, o primeiro marco aí foi o entendimento da necessidade de uma disciplina
que tratasse da criação de animais. No mundo todo, o primeiro local que se fez isso foi lá, nesse ano, 1858. E a primeira pessoa, primeiro mestre, primeiro professor de produção animal foi esse Emílio de Baldeman aí. Isso é relatado no livro do professor Octávio Domingues, né? É uma obra de 1968, eu tenho esse livro aqui. E o professor Octávio Domingues era agrônomo, mas é considerado o pai da zootecnia, por quê? Porque ele era agrônomo, mas com aqueles agrônomos que têm um pé dentro da zootecnia, ou os dois, né? Na produção animal. Então essa imagem aí, então é uma imagem de um criador com um bovino, né? Então essa imagem, geralmente eles faziam esse desenho assim, um bovino enorme para retratar, talvez evidenciar e valorizar o tamanho dos animais, né? E aí está essa outra imagem escrita em francês, né? Progredir com prudência e praticar a ciência, falando ao mesmo tempo a produção animal, a produção agrícola, vejam lá a produção agrícola, campo, a produção industrial e provavelmente o símbolo lá dessas faculdades, né? Aliar a produção industrial com a produção animal, com a produção vegetal, isso naquela época do século XIX. Esse primeiro curso foi na França. No Brasil, os primeiros cursos criados da área de agrárias, as chamadas escolas superiores de agricultura, não era agronomia, era agricultura, aconteceu lá em 1848, né? Aqui em 1877. Esses primeiros cursos ainda foram por obras da época do reinado, né? Dom Pedro II, alguma coisa desse tipo. Então a escola de agricultura mais antiga do país é de 1877, que é a ESA, Escola Superior de Agricultura de São Bento das Lages, na Bahia. Aí vejam a imagem aí, né? Ainda podem ver que estava em construção ainda, né? Do prédio. Esse monte de coisa em volta aí, andames para a construção do prédio, né? Aí o Imperial Escola Agrícola da Bahia, 15 de fevereiro de 1877. Por que Imperial? Porque era da época do Império, né? Dom Pedro II, quem criou isso aí, assim como também criou como é que é? O Jardim Botânico, etc, etc. Muitas coisas, né? Importou muitos animais. Então a gente às vezes costuma criticar a monarquia, mas eles foram talvez mais progressistas e mais produtivos no Brasil do que muitos presidentes de hoje. A segunda, a Escola Superior de Agricultura Eliseu Maciel, em Pelotas, Rio Grande do Sul, 1891. Vejam bem, não é agronomia, é agricultura. Lá se estudava tudo, a produção animal e a produção vegetal. Em 1901, que até essas duas eu acho que não estão funcionando mais, mas a Exalc, que era a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ela mantém o nome até hoje, Exalc. Mantém esse nome, quando a gente fala Exalc, fala muito no Globo Rural, fala na televisão, Exalc é ligada à USP, né? Que é lá que está o professor Rafael, em Piracicaba. É uma das escolas de mais renome na agronomia e principalmente na zootecnia do país, tá? Produz muita ciência lá, muito conhecimento, tá? A Exalc, esse nome Exalc é daí, ó, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1901. 1908, a antiga ESAL, ou ESA, né? Escola Superior de Agricultura de Lavras, 1908. Eu já estive em Lavras lá, inclusive em frente a esse prédio aí que até hoje existe, né? Essa imagem é antiga, mas esse prédio até hoje existe, que é o Campos Velho, como é que eles chamam lá? Tem uns tratores antigos lá, né? Como enfeite, assim, né? Umas máquinas antigas, os prédios antigos, que hoje funcionam em alguns setores, mas setores não é a reitoria, a antiga reitoria. Eu estive lá em Lavras acho que umas 4 vezes, nem me lembro. Tem uma filha que mora lá, que fez zootecnia lá e que está morando lá. Hoje é UFLA, né? Ela virou Universidade Federal de Lavras, em Lavras, Minas Gerais. Então, bem antiga. Fez 100 anos em 2008. Nós estamos em 2022, já tem aí 12 anos
2020, 14 anos, né? De 114 anos de fundação e funciona a pleno vapor até hoje. Então, essas foram o histórico dos cursos mais antigos, os primeiros 4 criados no Brasil. Depois vieram outros, né? Tem faculdade com mais de 100 anos também, né? Tem o UFV, que eu não lembro que ano foi, mas bem antiga. Tem outras escolas bem antigas aí e famosas, né? E que ministram zootecnia hoje. Essas duas primeiras eu acho que não sei se existem mais, né? Provavelmente essa ex-Eliseu Maciel tenha virado a Universidade Federal de Pelotas, né? Porque hoje Pelotas tem uma Universidade Federal, então não é mais a ESA, é a Universidade Federal de Pelotas, também muito grande e muito conhecida. Os primeiros professores de zootecnia no Brasil, da disciplina de zootecnia como disciplina, não como o curso não existia ainda, disciplina de zootecnia. Foi em 1907 o professor Nicolau Atanasoff, que era graduado na Bélgica, era um belga. Ele veio ao Brasil para atuar como professor de zootecnia na Exalc. Você vê como é que a Exalc é avançada em zootecnia. Trouxe esse cara da Bélgica, porque Bélgica e França tem muito a ver, inclusive a Bélgica fala francês, né? Está próximo ali. Aquela questão dos reinados que eu falei, virou outro país, mas tem a mesma origem, digamos. E trouxe esse cara da Bélgica para ministrar zootecnia aqui no Brasil, né? E veio da Exalc de Piracicaba. A gente está aí com o horário encerrado aqui agora, tá? Eu vou ver. Eu volto nessa mesma lâmina aqui na próxima aula, tá? Porque eu nem sei qual, eu tenho que olhar meu horário aqui. Eu tenho um intervalo agora, mas depois eu tenho aula, eu preciso dar uma revisada nessas aulas que eu tenho depois aí, tá? Então a gente interrompe por aqui. Se tiver alguma consideração a fazer, façam agora, ou depois mandem para mim, né? A aula vai ser assim, gente, eu tenho um roteiro do andamento, mas sempre que um assunto puxar algo lá da frente, eu vou comentar. Porque a disciplina, um dos grandes objetivos é situar vocês a respeito do que é a zootecnia, aonde a zootecnia atua, quais os potenciais, quais as possibilidades, né? Porque a gente às vezes fica ainda muito restrito achando, né, de atuação da zootecnia, esse leque está abrindo e está talvez, digamos, mesmo que forçosamente, criando os espaços que já deveriam ser criados sem essa pressão. Beleza? Vamos interromper por aqui então? Falou? Valeu. Então, falou até. Então vou até a semana que vem. Vou interromper a gravação. Até mais, aqui, tá? professor. Tá?